Olá, meus queridos, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós, muitas vezes, nos deparamos com palavras na nossa língua mesmo, que nós não sabemos o significado e nós temos preguiça de ir buscar o significado dessas palavras e entender realmente aquilo que está sendo falado, né? O próprio hino nacional, ele começa assim: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Eu imagino, por andar por aí, que de 70 até 80% das pessoas não sabem o que a palavra plácidas significa, mas elas também não vão no dicionário para ver e aprender. Depois, outra palavra que vem logo em seguida fala o brado. Né? O que é o brado? Né? Quantas pessoas não sabem o que é brado, mas elas cantam, aprenderam o hino, né? Cantam pelo menos mais ou menos, e depois vem falando dos raios refulgentes, é isso? Refúlgidos. Então, nós não procuramos o significado das palavras e deixamos para lá. Na Bíblia, as pessoas que se atrevem a estudar a Bíblia, elas já dizem assim: olha, a Bíblia é muito difícil de entender, e justamente porque elas estão se referindo muitas vezes a palavras, né, que elas não conhecem e não querem procurar no dicionário, né? Então, a maioria de nós somos bem preguiçosos, talvez todos sejamos preguiçosos de ir em busca dessas novas palavras, mas é bom, é importante que a gente faça esse exercício para que o nosso vocabulário aumente, para que a gente tenha mais entendimento das coisas que estão sendo faladas, né? Então, tudo isso aí faz parte do nosso dia a dia, nós não podemos desprezar. Então, a palavra graça na Bíblia mesmo, muita gente pensa que entende, mas quando você vai conversando um pouco, a pessoa não entende. E o mau entendimento da palavra graça, infelizmente, ele vai levar a uma experiência errada, espiritualmente falando. Por isso, nós não estamos aqui para dar uma aula de português, mas para falar da importância da graça na nossa vida. E o tema de hoje é a graça versus o pecado, né? Em Romanos, especialmente Romanos 5, nós vemos claramente que a graça e o pecado não estão no mesmo time, que eles estão se combatendo, né? Então, colocando em termos bem simples, o pecado é a doença, a graça é o remédio. Só que Paulo, ele deixa bem claro em Romanos 5 que a graça é um remédio muito forte. É muito poderoso, porque ele fala assim: onde tem o pecado, a graça superabundou, quer dizer assim, ela transbordou, né? Ela passou dos limites, né? Eu costumo dizer, de uns estudos que eu estava fazendo ultimamente, que eu estou ainda fazendo, né? Deus, ele, em Cristo, houve um exagero para nos salvar, né? Foi uma coisa assim, muito mais do que necessário. Sabe, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando Jesus multiplicou os pães, sobraram 12 cestos de pães. Diz que todo mundo ficou saciado e ainda sobraram 12 cestos de pães, né? É um Deus de abundância, né? Então, quando o pecado exigia um sacrifício por ele, para que fosse paga a pena, a dívida do homem, então Cristo vem e dá a própria vida. Só que ele exagerou, né? Ele pagou demais, né? Então, quer dizer assim, a graça de Cristo, ela é muito maior que o pecado. Ela é muito mais forte. Isso, na teoria, eu acredito que a maioria aceite. Mas quando nós vamos na prática, quando nós examinamos, quando nós colocamos em letras garrafais, né, como dizemos, quando colocamos o preto no branco ali, aí as pessoas começam a duvidar. Sabia? Eu encontro muita gente que não acredita que o pecado pode ser vencido. Não acredita. Muita gente, com a Bíblia na mão, outros até brigam com você se você fala desse assunto. Então, se a graça é mais poderosa que o pecado, por que é que ela não vence essa briga?
Eu digo na nossa vida. Na Bíblia fica bem claro que a graça é mais poderosa que o pecado. Mas e na minha vida? Ela é? E na sua vida? Dá para notar? Dá para notar que a graça ela é muito mais poderosa do que o pecado na sua vida? Tem esse testemunho em você? Você testemunha de que a graça é muito mais poderosa que o pecado, ou você passa anos e anos numa igreja, ou seja lá onde você for, num centro espírita que seja, você tem uma vida espiritual rica, cheia da graça de Cristo, ou você tem uma vida ainda com muitos pecados que acabam até te caracterizando, né? Quando o pecado ele é muito acariciado em nossa vida, quando ele é bem tratado, vamos dizer assim, ele fica tão forte que ele se torna uma característica da nossa vida. Né? Por isso você é capaz de conhecer uma pessoa que ela fala assim, eu sou 40 anos, 50 anos evangélico, um exemplo, e a pessoa é antipática, ela se explode por pouca coisa. Então você vê, as características do pecado são muito mais fortes na vida dela do que a graça de Cristo. E outros, até líderes, e eu diria principalmente líderes religiosos, eles se apegam a uma palavra para inibir que a pessoa tente alcançar altos níveis de espiritualidade. A palavra é perfeccionismo. Eles falam que você não pode almejar vitória completa do pecado em sua vida. Você não pode, porque não pode, eles não querem, eles falam que é impossível, etc. Eu conheci um pastor que ele tinha um programa chamado Está Escrito, e na hora de defender, entre a graça de Cristo, ele defendeu o pecado, e aí ele falou assim, por exemplo, você, defendendo que o homem não pode ser perfeito no caráter, ele disse o seguinte, você já viu algum perfeito? Aí ele falou assim, você é perfeito? E fez uma outra pergunta que eu não me lembro agora. Então, ele não recorreu às escrituras. O programa está escrito, só que ele começou a falar. Se eu pudesse responder para ele, lógico que não dava, porque ele estava na televisão, eu ia falar, olha, eu nunca vi ninguém andar sobre as águas, então é mentira, eu tenho que rejeitar, nunca vi. Eu nunca vi ninguém abrindo o mar, né? Eu nunca vi uma mula, um jumento falando. Meus amigos, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela é cheia de impossibilidades. Só que elas acontecem. Tá? Então, Elias viveu, Enoque, vou pegar só esses dois, viveram uma vida a tal ponto que eles não precisaram ver a morte. Deus os levou vivo. Nunca passaram pela morte. Isso é possível hoje? Olha, por que não? Por que não? Tá? E outra coisa, a vitória que eles tiveram, por que nós não podemos ter? Então, os líderes começaram a falar assim, é impossível ser igual a Jesus. E aí, como isso ainda não fez muito sucesso, agora eles falam assim, é impossível ser igual a Moisés, é impossível ser igual a Paulo, é impossível ser igual a Elias, é impossível ser igual a Enoque, é impossível ser igual a Moisés. E assim vai. Eles acabam falando mais de impossibilidades do que possibilidades, né? É um evangelho negativo, né? É um evangelho derrotado. Eu já tive muito conflito com pessoas assim, porque eles pregam o evangelho da derrota. E eu prego o evangelho da vitória porque ele é o que está registrado ali. Eu preciso experimentar mais dessa vitória? Claro, com certeza. Tá bom? Eu não estou falando que não. Eu tenho que experimentar mais. Agora, eu não vou além daquilo que eu acredito, em nenhuma área da vida. Se eu não acredito numa coisa, eu não vou chegar lá. Vamos dizer que eu seja um cientista, e aí eu esteja querendo desenvolver uma vacina. Aí eu falo, olha, eu estou no laboratório, eu já vi que não dá para descobrir uma vacina para curar essa doença. Então eu vou parar. Não é lógico? Se não dá, eu vou parar. É como dizia, né? O Shakespeare dizia, né? Um problema sem solução é um problema resolvido. Não é verdade? Então, se o cientista não tem fé de que ele vai descobrir a cura para uma doença, ele para de fazer. Se você não crê que o pecado pode ser vencido, você para
batalhar. Você para de lutar contra as suas tendências, porque não dá para vencer. Aliás, hoje, vou repetir, cresce o número de pessoas e pregadores que dizem que nós não iremos vencer, que Cristo vai dar a vitória para a gente, que não tem jeito mesmo, ele deu uma lei que não pode ser cumprida, os mandamentos de Deus são injustos, porque nós não temos poder, ele não fornece poder, Deus nos traz ao mundo como pessoas dependentes dele, justamente para que fique um ciclo assim eterno, em que a gente dependa dele, e ele não nos concede o poder, ele nos dá a mínima possibilidade de obedecer a sua lei. É esse o Deus que a Bíblia relata? Não é esse o Deus que a Bíblia relata, não, de forma alguma. Deus concede a sua graça para que o pecado seja vencido. A graça de Cristo cura. Lembra que eu falei? Vai ver no original, Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois curados. Veja no original. Curados de quê? Do pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da lei. Sem lei, como alguns falam que não tem mais lei, não é necessária a graça. Porque a graça nos cura do pecado. O pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei mais, não tem mais transgressão, não tem mais pecado. Está entendendo a mentira satânica? A graça de Cristo está aí, disponível para nós, querendo agir no nosso ser, querendo nos transformar de novo na imagem e na semelhança de Cristo. Iremos aceitar o desafio ou iremos ser derrotados? Portanto, não pegue a palavra graça ali sem entender direito, sabe? É assim mesmo, deixa para lá, eu não preciso aprender mais que isso. Você precisa ter uma experiência individual com Deus. Você precisa ter um entendimento pessoal do que significa graça, do que significa pecado, de reconhecer o poder de Deus transformador na vida do ser humano e da vitória completa em Cristo. E nem é só completa, o apóstolo Paulo diz assim, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Infelizmente, o que alguns pregadores têm feito na televisão e em suas igrejas, dizer que essa vitória é vencer na vida material, é de ter uma mansão, é de ter vários carros, é de ter vários imóveis e lojas, empresas. Isso é vencer, que o apóstolo Paulo diz. É o que eles falam, mas não é o contexto. O contexto de Romanos é a vitória em Cristo, é a vitória sobre o pecado. É mostrar para Satanás e para todos aqueles que são contra Deus de que é possível ao homem obedecer aos mandamentos de Deus e ser curado do pecado. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam saber da maravilhosa mensagem da graça e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós te agradecemos por sua atenção em nome de Jesus. Amém.